Marcos, capítulo 9. Jesus prosseguiu: Eu lhes digo a verdade. Então, alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. A Transfiguração. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João até um monte alto para estarem a sós. Ali, diante dos seus olhos, a aparência de Jesus foi transformada. Suas roupas ficaram brancas e resplandecentes, muito mais claras do que qualquer lavandeiro seria capaz de deixá-las. Então, Elias e Moisés apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Rabi, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Disse isso porque não sabia o que mais falar, pois estavam todos apavorados. Então uma nuvem os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. De repente, quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Enquanto desciam o monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram segredo, mas conversavam entre si com frequência sobre o que ele queria dizer com ressuscitar dos mortos. Então, eles perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem primeiro para restaurar tudo. Então, por que as Escrituras dizem que é necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser tratado com desprezo? Eu, porém, lhes digo, Elias já veio, e eles preferiram maltratá-lo, conforme as Escrituras haviam previsto. Jesus cura um menino possuído por demônio. Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse: Geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: Eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: Espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar, e ele ficou de pé. Depois, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles perguntaram: Por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? Jesus respondeu: Essa espécie só sai com oração e jejum. Jesus prediz sua morte pela 2ª vez. Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá,
pois queria ensinar os seus discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas, será morto, mas em 3 dias ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. O maior no reino. Depois que chegaram a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou aos seus discípulos: sobre o que vocês discutiam no caminho? Eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se juntou, chamou os 12 e disse: quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e que seja servo de todos. Então colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse: quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome recebe a mim, e quem me recebe não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. Diversos ensinamentos de Jesus. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Eu lhes digo a verdade. Se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores do Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas se alguém fizer um destes pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado ao mar. Se a sua mão o leva a pecar, corte-a fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as 2 mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se o seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os 2 pés. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E se o seu olho o levar a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos que ter os 2 olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Pois cada um será provado com fogo. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros.